Bem-vindos a mais um episódio do Flexi to Business, o podcast que traz visões estratégicas para quem quer escalar operações complexas de vendas no e-commerce. Mantendo o alto nível dos últimos episódios, a gente teve o João Maldonado da BRF, Brasil Foods, né? Que todos conhecem, o Daniel Sonego da Azul e agora a gente tem um terceiro convidado muito especial. Hoje a gente vai falar sobre integração, eficiência e integração como o Proteus, ERP da TOTUS, como ele pode ser um grande aliado do e-commerce quando bem conectado. E para isso, eu e o Juliano, que está aqui do meu lado, temos a honra de receber o Fábio Ayama, programador nato, CEO da Geeker Company, empresa de gestão empresarial e consultoria especializada em ERP, especialmente da Proteus, Fluig e Power BI da TOTUS, com 9 anos de atuação no mercado. Bom, pessoal, prazer aí. Prazer participar do podcast. É uma honra estar com vocês aí, com grandes nomes aí do mercado, né? Espero contribuir como ajudar aí quem já usa um e-commerce e tem essa dificuldade integrado com RP, ou com o Proteus, ou às vezes com outro RP. E quem está pensando aí os desafios que tem que ficar esperto aí. Perfeito. Boa. Então, bem-vindo. Cris, obrigado de novo, né? Maravilha, querido. Agradecer aí a nossa audiência e tal. Cara, como hoje a gente vai falar de integração de dados, RP e tal, eu trouxe alguns dados aqui, então eu vou me permitir ler aqui algumas coisas, porque de fato são informações relevantes. Eu tenho uma informação aqui, Fábio, que algumas pesquisas aí mostram que o mais difundido entre os softwares de gestão é o RP, né? Que aproximadamente mais de 90% das médias e grandes empresas brasileiras já utilizam RP, né? A fonte é o portal RP, é uma fonte de 2023, então provavelmente esse número pode ainda ter sofrido alguma alteração, mas enfim, é o dado mais recente que a gente encontrou. E a TOTUS, né, é o RP mais utilizado por indústrias no Brasil. Eu ia perguntar se para ti isso é novidade, não deve ser, né, Fábio? Não é novidade não. Mas realmente, assim, os números do uso do RP, ele hoje em dia, na verdade, acredito que mesmo aquelas empresas que não têm um porte tão grande, já pensam em RP, né? Muitas vezes já está ali no plano estratégico, na montagem do negócio ali, né? Já separa tanto um valor ali de implantação do RP, treinamento, porque hoje em dia informação é o petróleo, né? Então, se você não tem informação dentro do seu próprio negócio, que é o que o RP fornece e ajuda ali, difícil você conduzir a sua empresa para o melhor caminho ali, né? Perfeito. Eu tenho um dado de uma palestra que eu assisti há uns 8 meses atrás, que dizia que além disso, e aí eu não vou revelar a fonte aqui, mas foi uma palestra que eu assisti no Google, que não só o RP é o software mais, vamos dizer assim, democrático, mas como é o mais pensado em, né? Então, como tu acabou de falar, né? Foi o gancho que me fez lembrar desse dado. Quando a empresa pensa em colocar um software, o software mais desejado, vamos dizer assim, é o RP, né? E, cara, mas eu acho que ao mesmo tempo, isso a gente sabe que ainda tem muita empresa, a gente que é de mercado, a gente sabe que tem muita empresa ainda que faz isso de maneira manual, né? O que reflete um entendimento que a gente tem, reflete que as empresas têm graus de maturidade digital diferente, mesmo as grandes indústrias, grandes empresas, às vezes têm um grau de maturidade digital baixo. E eu vou aproveitar o gancho aqui e quero fazer um convite, porque tem um QR Code nessa tela. Então, você, nosso telespectador aí que está assistindo, tem um QR Code na tela, e nesse QR Code você vai poder acessar um questionário que vai te dar um grau de maturidade digital. Então, você vai responder algumas perguntas, se não me falha a memória, aqui são 8 ou 12 perguntas no máximo, não é um questionário longo,
mas ele vai te dar um relatório de como é que está o grau de maturidade digital da tua empresa. Especificamente, ele foi projetado mais aí focado em indústrias, então o pessoal da indústria aí vai poder saber, através desse podcast, além de muita informação que a gente está trazendo aqui, vai poder saber também como é que está o seu grau de maturidade digital. Esse era um gancho que eu queria fazer um pouquinho de prestação de serviço mesmo. Eu acho que é importante nós todos aqui que estamos muito ligados nesse assunto de maneira direta e indireta, Perfeito. é muito importante a gente poder mostrar um pouquinho para o mercado, que o mercado consiga se enxergar como é que está a minha maturidade digital, né? Então, acessem o QR Code aí que está na tela e façam esse teste. E, Juliano, até para te complementar um pouquinho, eu presencialmente lá no Fórum E-Commerce Brasil, que aconteceu um mês e pouco atrás em São Paulo, eu conversei com alguns gerentes de e-commerce, de indústria principalmente, e eles valorizaram muito essa metodologia e esse questionário, porque chegaram à conclusão de que, respondendo essas perguntas, eles conseguem apresentar isso para os seus superiores, para o presidente da Os seus empresa, pares, né? os seus pares que às vezes não têm noção de que precisam de mais maturidade digital ou em que fase que está da maturidade digital. E o legal é que quando tu responde essas perguntas ali, ele já te mostra que algumas maturidades, porque tem um texto ali mostrando quais são os níveis de maturidade, né? Então, se tu Perfeito. não alcançou vamos dizer, são 4 níveis de maturidade, se tu não alcançou nem o segundo nível de maturidade, lendo os 3 próximos níveis de maturidade, tu já encontra quais são os passos que tu tem que dar para chegar nessa maturidade. Exato. Então, é um guia estratégico no final das contas, né? Mas, cara, queria te dizer que obrigado pela introdução, né? E é justamente aí que mora a oportunidade, né? Da nossa conversa aqui, é integrar o Proteus com o e-commerce, né? E tornar essa comunicação entre sistemas muito fluida para gerar negócios para as empresas. É o caminho para reduzir erros, ganhar velocidade, escalar eficiência. E ninguém melhor que o Fábio, que está aqui com a gente, que vive isso no dia a dia com grandes indústrias para compartilhar aprendizados e caminhos. Legal. E, Fábio, a gente tem uma pergunta já para ti aqui, Manda lá. que é o seguinte: o que fez o Proteus consolidar tão forte como RP nas indústrias brasileiras? Assim, o que tem de tanto ganho aí nisso, né? Qual é a mágica, né? Será que tem mágica ou é eficiência? Qual que é a mágica? Boa, legal. Vamos lá, pessoal. Vou resumir aqui uma história longa, mas o Proteus, na verdade, ele começou há muito tempo lá, era, né, Siga, depois virou Microsiga, mas basicamente o que foi o pulo do gato, vamos falar assim, foi basicamente entender lá no comecinho do DOS ainda, na época de DOS ainda, existiam muitos sistemas que eram ilhas. Então eu tinha o sistema para processar não sei o que, o outro sistema para processar não sei o que. E aí um dos pulos do gato foi, cara, vou conseguir, né? Foi a criação do RP, conseguir unificar isso. Né? Então basicamente o RP ele é um grande sistema que unifica várias áreas da empresa, né? Então você consegue conectar ali o faturamento com o financeiro, com o contábil, com o fiscal. Né? Então, foi aí que o RP deu muito certo. Mas, na verdade, ele até começou na Alemanha, tudo, o pessoal lá, né, da SAP e tudo mais. E por que o Proteus deu muito certo, né? Como que ele conseguiu ganhar o mercado, que hoje o Proteus, assim, você perguntar para 10 empresas aí, pelo menos umas 8 deve usar o Proteus. Um dos pulos do gato que eles tiveram, além de criar um software RP nacional, né, eles criaram um dele ali, tem a parte técnica também que o Proteus ele é muito dinâmico, não é um RP engessado, não é um produto quadrado ali que você não consegue fazer nada, então é difícil um cliente perguntar alguma coisa para mim e eu falar, cara, não dá para fazer. Né? Claro que tem que tomar todos os cuidados por causa de customização e tudo mais, mas além disso, uma das coisas que o Proteus fez dar muito certo é que quando o RP começou a se popularizar, as empresas começaram a olhar, os big players começaram a olhar as grandes empresas. Então começaram a olhar HP, esses caras assim, né, na época. E o Proteus falou, não, os pequenos e os médios vão precisar também.
Não é só os grandes que têm problema de estoque, que tem problema de faturamento, né, Exatamente. de fiscal. E foi aí que o Proteus, na época, a Microsiga, ele olhou um mercado que ninguém estava olhando e foi aí que ele se destacou. Foi aí onde que não tinha, né? Era um oceano azul na época, né? Então esse Então foi um dos grandes pulos do gato ali. ele é um líder realmente por chegar primeiro e beber água limpa, é isso? Com certeza, e ele teve assim, foi vários acertos, né? E a TOTUS, o Proteus é um dos produtos da TOTUS, né? Hoje Perfeito. pode até falar que é o carro-chefe, né? Mas a TOTUS também ela teve uma estratégia muito, assim, ela já era consolidada com o Proteus na época Microsiga, mas ela teve uma estratégia muito boa que foi de consolidar o mercado com aquisição. Então eles Aham. compraram, tinha vários outros RPs, DataSul, Logix, né, tinha o RM, eles foram comprando os outros RPs, né, e aí depois foram até para outros, hoje a RD Station faz parte da TOTUS também, eles têm vários Bematec, tem várias Sim, outras ali, outras produtos, empresas que fizeram parte desse portfólio, sabe? perfeito. Cara, e assim, a gente tem um número aqui que impressiona bastante, né? A indústria da manufatura é o setor com maior adesão a ERP, né? Quer dizer, as indústrias, a manufatura mesmo, né? Ela lidera o número de implementações entre 33 a 47% das empresas do segmento que estão olhando para adquirir um ERP, né? A manufatura. A pergunta que eu tenho para ti, cara, tu enxerga setores mais avançados no uso do ERP? Ele ainda é subutilizado em muitos casos? Como é que é o mercado de ERP? Uma boa pergunta, uma boa pergunta. Olha, vou falar para você, assim, Juliano, que tem mercados que são mais avançados mesmo, sabe? Até pelo perfil do mercado. E tem alguns que também eles são mais avançados em determinada área, né? Então, por exemplo, a manufatura, ela é uma empresa que o fluxo, o processo dela tem que parecer um reloginho, sabe? Claro, claro. Em- Porque muitas vezes é aquilo, né? Ela é uma cadeia muito longa, né? Então, assim, ela, Uhum. ela tem que ser um reloginho. Se ela não trabalhar que nem um reloginho, ela vai muitas vezes pagar multa, vai perder, sei lá, cliente, e, né, vai ter algum problema, ela vai ter. Então, a manufatura, ela tem esse costume, claro, ela começa ali na manufatura mesmo, na área de produção, né? Então, já começa ali integrar PCP, né, planejamento e controle de produção, mas ela começa a se expandir. Ela, pô, mas meu comercial aqui também, se eu não tiver uma integração aqui que já venha do meu e-commerce, já venha, né, das formas que eu Canais de pego os aquisição, né? pedidos aqui, né? Exato, dos meus canais de aquisição. Se eu não tiver isso, não adianta nada. Minha fábrica ali tá É. redondinho, tá um relógio, mas ali o começo do meu processo tá É. capenga. Então, às vezes, o relógio tá gargalado, né? Sim. Tem já outros setores que isso né, setores do varejo, essa parte já, né, normalmente eles começam por lá também. Então, mas a manufatura é um setor que em geral, usa bastante o RP. Usa bastante o RP. A gente vê que indústrias em geral têm que considerar quais são os componentes que precisam ser comprados para comprados, ou não só componentes, mas também como é que a gente chama isso? Enfim, de matéria-prima, né? Qual a matéria, Matéria-prima, isso. quanto de matéria-prima que eu preciso para fabricar aquele produto, mas eu só vou saber isso se eu souber previsão de venda. Ou se eu souber quanto Exato. vendeu nesse mês, para aí então saber quanto que eu vou comprar para fabricar. E eu só vou fabricar se eu tiver realmente, vou fabricar como um reloginho só se eu tiver essa previsão, né? E só vou faturar também. Então tudo se liga, né? É mais ou menos por É aí, né? isso. Exato, tudo se liga, né? Porque como principalmente, né, o mercado de manufatura, eles trabalham com linha ali normalmente, né, que é o Sim, estoque enxuto. Então, assim, eles nem têm outra forma de trabalhar se não for bem reloginho. Então tem que estar tudo bem integrado, bem tudo amarradinho, né? Tanto a parte
vamos falar, externa ali, né, fornecedor, cliente, pedido, quanto a parte interna, que dos processos dele ali, tanto de a parte de recebimento de produto, qualidade, cai para produção, cai para logística. Então, por isso que o RP para eles e as integrações com outros sistemas, né, é fundamental também estar funcionando com um reloginho. Porque senão, no final, o gargalo vai estar onde esse reloginho tá capenga, né? Não tá muito Juliano, bom. no final das contas tem a ver com maturidade, né? Ô, Fábio, lá venho eu com os meus dados. Hoje eu vou ser o chato O cara dos dos dados dados? aqui. Hoje sim, hoje sim. A coisa boa, é tão bom a gente conversar quando tem dado, né? 72%, tem um dado importante aqui, ó, 72% dos RPs de operação no Brasil foram implementados antes de 2017, são 8 anos de lá para cá. E aí tem gargalos que são bem conhecidos. 64% deles tem excesso de customização que dificulta a manutenção. 43% tem um alto volume de sistemas satélites conectados. E 26% tem uma complexidade muito grande para gerenciar essas integrações diferentes. Beleza, guarda esse numa caixinha. Boa. O que indica, né, esse grau intermediário de estágio de maturidade digital. E aí, a adoção do e-commerce, por exemplo, por indústrias, não para de crescer. A gente sabe, né, a gente que é desse setor sabe que isso, quem está nos assistindo também deve ter alguma familiaridade com isso. Bom, a Flex está nesse mercado de indústria desde 2012, né? 2013, talvez. Perfeito. Não, 2012. E, cara, eu fundei essa empresa, Sim. eu considero que este é o ano do e-commerce da indústria, cara. Tá todo mundo vindo. Esse momento da Flex, Cristiano, ele se consolida e combina muito com esses dados, porque olha só, estando as indústrias nesse estágio intermediário de maturidade digital, na hora que você vai adotar o e-commerce na indústria, seja numa operação D2C ou numa operação de B2B, incluindo distribuidores, revendas, representantes, enfim, toda a complexidade da cadeia comercial na indústria, na hora que você vai integrar isso no RP, cria um novo gargalo. Né? Ou seja, o gestor do RP lá, e aí, Fábio, já vem a tua pergunta, Fábio, mas aí você tem lá aquela situação que vem mais um sistema satélite, e para mim, cara, eu tô na Flex, então eu de fato acredito nisso. Pô, um dos sistemas mais importantes que eu vejo hoje é o de aquisição de clientes, ou aquisição de vendas, aquisição, né? Porque ele ele faz a máquina girar. A máquina né? de faturamento. A máquina de faturamento, né? E aí, Fábio, vem a pergunta para ti. O que você tem visto das principais dificuldades na hora que vai integrar um e-commerce? E aí eu vou fazer um gancho a mais aqui e ele é bem oportuno. Cara, a Flex, bem como o Proteus, é uma plataforma robusta, mas muito customizável. Isso tá, né? Você é fundador, você não vai me deixar mentir aqui. Isso aumenta a complexidade, né? Mas também aumenta a eficiência quando a integração acontece. Exatamente. Ou seja, essa flexibilidade que a Flex tem no sistema e no nome, ela é um indutor a mais dessa questão de, na hora de integrar, tem que ser feito com competência para gerar eficiência, né, Fábio? O que você tem visto de maiores gargalos aí na hora que você está implantando, por exemplo, o e-commerce? Bom, trazendo o gancho aqui, realmente eu percebo nos últimos anos aí, né, que o e-commerce ele está indo até onde mercados que não estavam tão acostumados. Você fala, meu, é até esquisito, né? Por exemplo, o cara vende, ele é pós-venda de uma peça de caminhão, trator. Você fala, meu, não faz sentido o cara ter um e-commerce, mas hoje em dia tem, né? Um B2B com várias regras, Exatamente. Né? Mas ele tem. E era algo que você falasse, acho que em 2015 também, né? Tô há muito tempo nesse mercado, o cara fala, meu, esquece, é besteira, o cara manda um e-mail aqui. E-commerce não é meu mercado não usa, não sei o quê. E eu vejo que, assim, vários mercados que antes tinham isso, hoje estão correndo atrás, né? E quem foi mais esperto em algum momento já superou isso, né? E trazendo o que você comentou, né, sobre os gargalos. O que eu percebo, um dos gargalos é na escolha, né? Claro que eu tô num lugar aqui que eu tenho
muitos motivos para falar, mas na verdade é porque a gente teve muitas experiências boas com a Flex, porque justamente no B2B, eu vejo que, não só no B2C também, né, mas no B2B muitas vezes eles têm muita regrinha, Exatamente. muita regrinha de negócio aqui, mas e se, E mas e são se, regras sabe? personalizadas para cada indústria, né? Cada indústria tem sua mania. Exato. Então, esse eu vejo um grande gargalo, que é na escolha, entendeu? Claro. Porque eu já vi várias vezes assim, né? O pessoal implantando o e-commerce, só que ele não fez a escolha correta, pelo menos não para o mercado dele, ali, para o cenário Uhum. dele. E aí Uhum. ele começa, gasta, só que daí ele começa a ver que, por exemplo, quando ele usa um e-commerce que ele não é tão flexível nas regras, ele começa a trazer as regras muito para o Proteus. E aí o que acontece? Acontece que ele não tem regra nenhuma aqui, então o cara coloca um pedido e alguém tem que, ou o Proteus tem que vir aqui e ficar, tá dentro, tá fora, uma reavaliação, né? Para ver ali como que estão todas as regras. Isso gera gargalo, isso gera transtorno, né, uma frustração, porque o cara achou que colocou o pedido, já estava produzindo, mas não, ele tem que voltar na cadeia. Divergência de Então, estoque, né? Esse tipo de divergência de coisa. estoque, Retrabalho nos pedidos, né? A exato, e precificação aí é errada. onde aquele Desculpa. reloginho que a gente comentou um pouco, não, jamais, aquele reloginho que a gente comentou, começa a ter uma pecinha quebrada ali, sabe? Então, um dos gargalos é ali na escolha. Porque daí depois, no final, o cara percebe, putz, eu vou ter que trocar. Mas meu amigo, ele já fez um investimento, já fez ali, né? Então, eu entendo que a escolha é um gargalo não, mas é algo que tem que ser levado em conta. E o outro, com certeza, é a integração também, né? É. Que cai no que assim, a integração. O RP ele funciona tão bem porque ele integra todos os módulos de forma nativa. Perfeito. Aí você trouxe um elemento externo que você precisa colocar nesse seu reloginho. Se ele Uhum. não funcionar quase como se fosse único, ali vai estar seu gargalo, Exato. né? Exato. E a integração é onde também, normalmente, ali a gente tem uma grande dificuldade, né? Um segundo ponto é uma grande dificuldade técnica por, né, diversos fatores ali que muitas pessoas não estão ali tecnicamente habilitadas a resolver os problemas técnicos, a fluidez, né? Você tem que pensar em todo ponto. Se o sistema estiver fora, se o Proteus cair, mas e se? Isso tem que ser levado em conta, né? E eu acredito que uma outra, eu vejo muito assim, um terceiro gargalo, se eu pudesse trazer, é até um pouco extra-sistema, um pouco cultural. Porque a partir do momento que a empresa coloca um e-commerce, o e-commerce naturalmente já vai remeter o pessoal ali a um marketplace, né? Alguma coisa assim. Por mais que não seja, mas ele vai trazer o quê? No sentido de agilidade. Perfeito. E a empresa tem que responder a isso, né? Porque se o cara já está usando o e-commerce, é porque ele já está sentindo, agilidade, né? Entrega full, sei lá, o cara já está nessa forma de pensar. E Exato. muitas vezes a empresa não pensou na integração, gargalou, já trouxe uma pequena frustração ali pro cliente dela. Caiu para dentro do sistema, ela não está entendendo que também nesse daí ela tem que se adequar ali principalmente no B2C, né? Se adequar ao tempo de resposta de um e-commerce que tem que ser mais rápido, né? Sim. Naturalmente tem que ser mais rápido. Então, muitas vezes ela também não se adequa aos processos, né? Ela não vê o processo. Beleza, acertou a ferramenta, mas não adequou legal o processo dela para agilizar isso. E também vai gerar frustração para o cliente dela. Uhum. Né? Principalmente eu vejo isso muito no B2C daí, né? Né? Sim. O Ô, B2B é Fábio, mais as regras e o B2C a resposta. Pode falar, mas. né, eu vou pegar o gancho aqui porque, bicho, nesse sentido se faz muito necessário escanear esse QR Code que está na tela aqui e ver o grau de É. maturidade digital, porque, como o Cristiano falou, nesse relatório que após preencher essas perguntas vai receber, vai ter ali os próximos passos, né? Você vai entender por que o teu grau é
de digitalização está no ponto A, B, C, D ou E. Você vai entender por quê. A gente descreve detalhadamente por que isso está acontecendo e, óbvio, que na descrição já existe ali um monte de input, um monte de gatilho que você pode, vamos dizer assim, as áreas para as quais eu preciso olhar vão estar ali, né? Perfeito. E aí, só, desculpa, Cristiano, mas bem rapidinho, os pontos que tu trouxe, cara, o terceiro ponto que tu trouxe, eu acho que ele tem muito a ver com a experiência do usuário, né? Então, ou seja, se você está propondo ali para o teu cliente que ele faça uma compra online, cara, a compra tem que ser fluida, né? Perfeito. Todos nós somos compradores online hoje em dia. E a gente sabe como consumidor, e aí seja consumidor B2B, ou B2C, ou D2C, ou até dentro de um marketplace, a experiência conta muito. Se você não tiver a regra certa dentro da plataforma de e-commerce e o processo travar, você frustra a experiência de compra. Se você não tem a informação fluida, você frustra a informação fluida daí com a integração. Você frustra a experiência de compra e frustra a informação, ou seja, daqui a pouco você pensa que está vendendo, não está vendendo, daqui a pouco você está vendendo, mas não está entregando, daqui a pouco você está vendendo, está entregando, mas não está faturando. Isso tudo não pode acontecer, né? Agora, quando está bem integrado, É sucesso relógio, puro, né? é o Reloginho. relógio. É como se fosse. A gente, no passado, falava muito assim, né? Que é como você ter um funcionário fazendo Ctrl+C, Ctrl+V de um sistema para o outro. Só que está fazendo isso em muito mais velocidade, Em escala, né? em escala, com precisão, né? Então, quando essa integração está bem feita, e mais do que isso, né? Está bem feita e tá tendo manutenção, porque daqui a pouco algum módulo lá do Proteus vai mudar e tem que dar manutenção nessa integração desse módulo, né? E da Flex também, alguma coisa pode mudar e tem que dar essa integração. Quando tem essas duas coisas na cultura da empresa, acho que flui, né, Juliano? Com certeza, com certeza. A gente tem diversos exemplos dessa fluidez, né? Então, assim, quando você vê empresas ali faturando, vendendo, fazendo 80, né, no B2B, fazendo 80, 90 vendas por hora, quando você vê isso num painel, né? A gente tem lá na Flex um painel que a gente consegue ver isso, cara, é absolutamente fluido, né? 80 pedidos em uma hora no B2B né? É muito fluido. Se não for fluido, a empresa, todo mundo para, né? Pedidos de 30, 60 mil, né? Coisa mais linda, né? Exato. Coisa boa. É muito legal quando você vê empresa assim, eu vejo, né, é interessante quando a gente implanta a integração com o e-commerce, né? Em empresas que não estão muito acostumadas, mesmo que, principalmente para o B2C, mas empresas B2B também, por essa experiência que o usuário final ali vai ter, é interessante que começa a trazer mudança na cadeia inteira da empresa. É legal. Porque muitas vezes é algo do comercial que trouxe, né, esse canal de aquisição legal, show de bola, já está funcionando, está rodando, mas é natural. Começa a cadeia inteira a ter que mudar. E no final a empresa fica mais eficiente, é legal. Porque são dores que ela talvez não tinha, sei lá, ou se tinha não era algo tão relevante, mas com o e-commerce, naturalmente, com o tempo é legal, que você vê a cadeia toda ali ganhando eficiência, é bacana. Cara, tu me permite quebrar um pouco o protocolo? Óbvio. Eu acho que a conversa, quando tá boa, ela vai atropelando as próximas perguntas, né? Porque ela tá sendo Tá respondida e tá funcionando, né? Então a gente tem outras duas perguntas aqui para te fazer que elas estão basicamente respondidas, mas que eu acho que elas podem ser consolidadas na próxima pergunta, que é: você pode compartilhar com a gente um caso de sucesso onde a integração Proteus e e-commerce trouxe ganhos concretos? Isso eu te pergunto porque, assim, as perguntas anteriores tinham a ver com onde está o verdadeiro ganho para a indústria e quais as funcionalidades do Proteus que, quando integradas ao e-commerce, geram um impacto imediato no dia a dia da operação, mas trazer isso num caso prático, eu acho que vai ser mais vantajoso para a nossa conversa. Claro, com certeza, pessoal. Vou trazer até um caso que é B2B, né? Que foi da Valsiva, um cliente Flex, um cliente Geeker, né? E lá é um caso que eu comentei com vocês, que, assim, o que foi um ganho muito legal, que é a autonomia para o cliente final, né? Por que isso?
Porque lá eles têm muita regra, é muita regra, né? Porque é uma infinidade de produtos que eles atendem lá e vários, não necessariamente segmentos, mas várias frentes ali dentro daquele macro segmento deles, e aquilo traz muita regra e tem, né? Bom, um punhado de complexidade, né? Complexidade da cadeia É. comercial da indústria, né? Exato, exatamente. E isso normalmente ficava ali, né, entre o cliente e alguma vendedora ali, né? E é aquilo que a gente comentou, né? Como o mercado já está acostumado, todo mundo já fez uma compra online, né? Hoje é muito difícil, independente até da idade, assim, muito difícil não ter feito alguma compra online. Isso dá uma liberdade para o comprador do outro lado, né? Então, por mais que é B2B, ele está ali, ele mesmo já consegue se resolver no próprio e-commerce, né? Ele não precisa Exato. ficar, né, sempre tendo alguma tipo de rompimento ali ou alguma frustração, não consegui falar, aguarda um pouco que eu vou ver a regra, peraí. Então não tem essa, é muito mais fluido, né? A Então, quebra assim, de e estoque, para a né, empresa Fábio? Lembra da quebra de estoque quando o sistema de pedidos no celular, ou antigamente até No papel. como é que é o nome disso? os Aquele Palme, Palm, Palm, os boa. Palme da Vamos vida, lembrar do Palm, né? No Palm tu fazia o o mais pedido e coisa e antigo tal, ainda. só que tu tinha que esperar ir na empresa para ver se tinha estoque para entregar aquilo que tu tirou de pedido. Cara, isso não existe com e-commerce, né? Exato. Então ganha Não. essa eficiência, né? Com certeza. E até assim, além dessa eficiência também, porque muitas vezes se o cara tá ali no telefone ou tá no WhatsApp, não sei, conversando com o Uhum. vendedor, não que, né, claro que um contato ali é sempre bom, mas muitas vezes tem promoção que tá acontecendo ali também, tem algumas, né, algumas facilidades ali comerciais mesmo, né? Descontos comerciais, vamos falar assim, Perfeito. e que muitas vezes pode passar ali para o cliente nem tá sabendo. Agora já no e-commerce ele consegue ver, né? Isso não tem muito como o cara fugir. Já vê o estoque, eventualmente ele precisa Uhum. fazer uma compra maior, ele já se prepara e é, é uma experiência, né, fluida. Ele já Fluida. recebe, já faz o Perfeito. pedido e cascateia em tudo. E como a integração lá, é claro que por conta de todas essas regras, ela é complexa, né? Foi rápido, mas é complexo, né? Principalmente a parte de mapear todas essas regras. Mas como agora está redondo, tudo flui, né? É bacana Aí a de, pessoa de, esquece que de tem ver. integração até, né? É. É Exato. como se o sistema hidráulico da casa funcionasse perfeitamente. Ninguém lembra que tem sistema hidráulico, ninguém lembra que tem Exatamente, esgoto, exatamente. né? Ô, Fábio, mas eu vou também quebrar um pouco o protocolo aqui. É que tocou num assunto que eu acho o mais legal do e-commerce B2B, cara, que é o seguinte. No e-commerce, no comportamento de venda B2C, e aí, óbvio, no e-commerce B2C, é muito natural essa coisa da oferta, do combo, do carrinho abandonado. E quando a gente pensa nessas figuras que são essencialmente comerciais, como tu acabou de falar, a gente sempre pensa no modo de consumo do consumidor final. Uhum. Entretanto, todas essas regras, elas servem e muito para o ambiente empresarial, Sim, porque, inclusive, com mais propensão de sucesso, porque, assim, é mais provável que um consumidor final tenha a capacidade de comprar 10 tênis, ou é mais provável que uma empresa tenha mais capacidade de comprar 10 unidades de determinado produto que ela usa com recorrência. claro. É muito mais provável que a empresa tenha essa capacidade. E sem o e-commerce B2B, você não tem como ofertar isso, porque você não tem mais capacidade de ficar ligando para o cara dizendo, olha, eu tenho uma oferta. Uma Exato. empresa, Agilidade uma da empresa oferta, né? B2B que tem ali, vamos chutar abaixo ali seus 200, 500, 1000 clientes, Sim. quem é que vai ligar para esses 1000 clientes? Até para comunicação da oferta na cadeia de Exatamente, representantes, né? exatamente. Porque lembrando também que a Flex inclui o representante no processo de e-commerce B2B, coisa que
infelizmente, nossos concorrentes não fazem também, né? Uhum. Então, assim, é basicamente o cliente fazendo pedido no portal, mas o representante não está Nessa nessa jogada. jogada. Aham. A Flexi coloca o representante na jogada. Mas quando E tu quer colocar desculpa, uma... Cristiano, e todos nós sabemos que tirar o representante comercial dessa jogada é Tiro no pé, um tiro no pé, sem né? dúvida. Todo Não, industrial que tira no estiver pé. nos assistindo aqui vai saber isso É. de cor e salteado, né? Desculpa a Sim, não, intervenção, perfeito, mas o mas que eu ia dizer é que a comunicação de uma promoção rápida, de um arroxo de preços só para esse fim de semana, quando é para uma rede de representantes, é praticamente impossível para fazer rápido. Tu tem que exato. preparar um mês antes para fazer um impresso que vai ser levado junto com os outros impressos que vão na mala do representante. E aí, quando ele recebe, às vezes ele não gosta muito da promoção, ele não adere. No e-commerce B2B é instantâneo, colocou, foi, né? É Exatamente, isso, né? exatamente. Então precisava fazer essa intervenção aí, Boa. porque eu realmente vejo que esse comportamento ativo comercial, falando daí dessas cadeias de vendas complexas, poder fazer isso, cara, a gente tem lá na Flex um ROI, né, um cálculo de ROI por funcionalidade. Vocês não têm ideia como isso é muito utilizado pelas Uhum. empresas, até na nossa cadeia de vendas, nossa cadeia comercial, né? Então, quando a gente fala para o nosso potencial cliente que a gente tem um cálculo de ROI por funcionalidade, ele diz, tá, peraí, então eu vou conseguir entender quanto mais eu tenho potencial de vender se eu tiver uma funcionalidade que hoje eu não tenho, que é, por exemplo, sei lá, incluir o representante Sim, na cadeia comercial, poder remunerá-lo automaticamente, fazer é, split desse dinheiro automaticamente, exato, né? Então, assim, tem uma conta aí que mostra o ROI disso, né? Então, exatamente. enfim, fugir um pouquinho do tema aqui. Mas, Fábio, queria saber, assim, dessas experiências todas, qual foi o teu maior aprendizado nesse processo e o que tu diria para as empresas que ainda estão em dúvida se vale a pena investir em e-commerce na integração? E na integração, né? Não, perfeito, perfeito. O que, assim, uma das coisas que é, né, eu sou programador agora, não mais, não programo mais, mas assim, sou Tamo junto. programador de origem, né, técnica, vamos falar assim. Então, o que para mim, quando vem uma integração, é isso, né? Na minha cabeça é técnico. Ah, quais são os endpoints? Vamos integrar? Como que a gente vai fazer ali os controles de log e tudo mais? Mas o que eu destaco assim no e-commerce é também a questão cultural ali, sabe? E isso é legal você pegar empresas que conseguem, como a Flex, como a gente da Geek, que não estão olhando só para a ferramenta, sabe? Estão olhando ali um pouco além, porque isso faz toda a diferença, que é conseguir instruir ali o cliente, né, que nesse caso está implantando o e-commerce, toda a mudança cultural do processo que ele tem que prestar atenção também, né? Claro, além das partes técnicas, que é fundamental Exato, também, né? perfeito. Assim, aí a segunda pergunta, o que eu iria falar para quem não usa e-commerce, eu vejo principalmente o que eu até comentei um pouquinho antes, assim, repensa se o seu mercado não é aderente, sabe? Repensa 2, 3, 4 vezes, porque eu não vejo muito, assim, um mercado que pelo menos num horizonte próximo, fale assim, continue tendo essa mesma impressão, sabe? "Ah, não é para mim. Ah, não, o Sim, e-commerce não é para o meu mercado". E é isso, né, que eu comentei também, mercados que não tinham essa cultura, quem colocou no momento certo, no time certo, né, agora a gente sabe que a demanda existe, então, na sim, verdade, pode ser que o seu mercado não esteja acostumado, mas o ser humano, vamos falar assim, que está no final de tudo lá, o comprador, ele está acostumado. Então, uma uhum, hora isso chega, Perfeito, né? perfeito, perfeito. Então, assim, tenta antecipar, porque quem sai na frente tá com o mercado, tá com o oceano um pouquinho menos, tá mais azul, né? Tá mais azul. Sabe que eu vejo alguns motivos pelos quais os clientes mais resistentes não investem em e-commerce e, consequentemente, não fazem nem ideia da necessidade de uma integração nesse caso, né?
O primeiro deles, cara, é basicamente que ele acha que o produto dele é muito customizado ou muito complexo e que o e-commerce não vai dar conta disso. Cara, se ele entrar num site como o site da Dell e ver que tem produto customizável também, né? O site da Dell, tu vai lá, pega um computador e tu diz assim, ó, não quero esse HD, quero esse outro, não quero essa memória, quero outra, quero que venha com acessório X, Y, Z. Ah, não, mas o meu mercado não é bem assim, porque ele é muito mais sofisticado. Cara, vamos falar da VEG, então, que faz, acho que faz transformadores industriais maiores do que essa sala que a gente está, né? E que faz todo esse processo de customização por uma ferramenta de e-commerce de forma muito eficiente. O segundo motivo que eu vejo, cara, é o cara pensar assim, pô, mas aí como é que vai pegar isso pro meu representante, né? Pô, vou passar por cima do tem razão. representante. Cara, é claro que a gente entende que é difícil a indústria saber que dá para não passar por cima do representante, porque a maioria das plataformas estão pregando isso, venda direto sem representantes, né? Ou faça um canal paralelo, coisa e tal. Não, dá para fazer incluindo perfeitamente o representante, né? E quando a gente fala de D2C também, né? Quando a gente fala de D2C, a gente tem o paradigma do revendedor. Ah, mas o que o revendedor lá do estado do Amapá vai dizer de mim, já que eu estou vendendo direto para o consumidor final lá no Amapá também, né? Basicamente, tu pode incluir o teu revendedor no processo de e-commerce também, Até né? porque, né, Cristiano, na cadeia comercial, ele já convive com essas figuras e ele já Exato, tem um perfil de regra de negócio para cada uma dessas figuras, né? exatamente. Então, o que você precisa procurar daí, falando bem abertamente, assim, é algo que suporte a configuração dessas regras, né? Então, suportando a configuração da regra, óbvio que dá para incluí-los, né? Porque Exato. no mundo real eles já estão incluídos, né? Então, Uhum. por isso que é Exatamente. importante a questão do conceito de digitalizar isso da maneira como é, né? E não Exatamente. mudar a maneira como eu vou digitalizar, né? Exato. Não, eu tenho que digitalizar da maneira como é, e não de qualquer maneira ou a maneira que o software me permite, né? Mas, Juliano, quando a gente está falando de tudo isso, para gente que está no mercado tecnológico é coisa do passado, né? A gente está Aham. insistindo em fazer quem ainda não entrou, entrar numa coisa que já está estabelecida. O que Uhum. que tu me diz do futuro? É IA? Porra, Gostou do gancho? tudo é IA. Cara, vamos lá. Eu acho que o futuro começa por visão estratégica. Perfeito. É, como tudo que a gente faz, como tudo o que todos os empreendedores fazem nas suas empresas, qual o projeto que dá certo? É o que tem IA ou é o que não tem IA? Não sei se está aí o ponto. O ponto é o quanto é isso estratégico para mim. O quanto eu vou dedicar atenção estratégica, o quanto eu vou, a partir da estratégia, encaixar isso no meu plano. Como que eu vou depois transformar isso né, em táticas e operações que deem o respaldo estratégico que eu quero que aquilo tenha. Então, a gente tem empresas, dezenas e dezenas e dezenas, que são B2B, que sobrevivem única e exclusivamente de venda 100% através do e-commerce. Perfeito. E a gente tem na outra ponta a empresa que não ainda se atentou a essa oportunidade, né? E aí eu gosto muito do conceito do FOMO, né? Do Fear of Missing Out, né? Ah, Eu sim. acho que todo esse tipo de raciocínio tem que começar por aí. O que eu estou perdendo se eu não, por mais que seja um pouquinho mais difícil, o que eu estou perdendo se eu não capinar um pouquinho esse mato É, aqui, né? Então, assim, pô, se você vai direto na fonte, você bebe água mais limpa. É mais complexo ir na fonte do que esperar a água suja barrenta lá embaixo, isso aí, isso né? aí. Então, eu acho que sim, não fugindo da tua pergunta, mas envolve e digitalização envolve Envolve, integração envolve. envolve. Agora, qual é o peso estratégico que isso tem para mim? Uhum. O que eu vejo, e aí não é só de flex, de integração e tal, mas o que eu vejo essencialmente, até na minha carreira executiva, é isso, cara. Tudo que o empreendedor, tudo que o CEO coloca atenção e foco, ele Uhum. consegue fazer de uma maneira geral.
E tudo que ele não coloca, ele não faz, né? Então, eu vou fugir um pouquinho da pergunta nesse sentido, assim, de, Claro. cara, tá mais ligado na O que é mais estratégia e na importante. importância que eu dou para Claro. aquilo do que na ferramenta ou maneira como eu vou fazer, Eu vou né? te dar uma notícia que eu não te contei ainda Aham. e que tem a ver com as duas próximas perguntas, que eu vou aproveitar para aglutinar as duas próximas perguntas, tá? Boa, Que eu boa, gosto de boa. quebrar protocolo. A ABECOM, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, da qual eu sou diretor de novos negócios e ecossistema, acabou de mudar de nome, sabia disso? Ah, não sabia. O pessoal foi até a China conhecer o ambiente de e-commerce da China, que é simplesmente tudo, né? E sentiram muito claramente que ferramenta de e-commerce ou ferramenta de IA são facilmente ferramentas para geração de negócios. E na China, as duas coisas andam muito ligadas. IA com e-commerce, e-commerce sem IA, mas IA automatizando vários processos, e-commerce se aproveitando também desses processos mais fluidos e coisa e tal. Então, IA e e-commerce parece na China a mesma coisa, de uma forma que a gente ainda não conseguiu entender no Brasil, tá? Uhum. Então, a ABECOM audaciosamente deu um passo para virar a BIACOM, Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-Commerce. Vai dar uma estranheza no começo, mas é um passo à frente do seu tempo. Claro que Com observando certeza. como a China fez, então a China deu o passo à frente do seu tempo e o Brasil está dando esse passo. E nesse sentido eu queria perguntar para o Fábio como que ele enxerga o futuro da integração entre ERP e e-commerce na jornada de empresas e o que as indústrias precisam fazer hoje para não ficar para trás nos próximos 3 a 5 anos. O FOMO, né? O FOMO, O Fear of Fear, Missing Out. isso aí. Não, legal, legal. Bom, uma das coisas que a gente comentou é essa avaliação, né, do se o e-commerce é para o meu segmento ou não. Outra que eu acredito é também essa questão de tentar antecipar, mas sem. Eu sei que é difícil isso, né? Acredito até pra gente que é de tecnologia, assim, é difícil você tentar antecipar sem cair na moda, né? Por exemplo, hoje eu vejo muita empresa que muitas vezes, quero usar IA, mas nem sabe direito para quê, sabe? Então, Exato. assim, É quero isso que o usar Juliano IA, mas, falou, cara, né? Primeira estratégia, depois a é, ferramenta, pelo amor de Deus. exato, IA não é o fim, né? É o meio. Então, assim, a IA vai ser uma ferramenta que vai, né, te colocar aonde você quer ali, vai efetivar aquela estratégia que você definiu, né? Que seja, por exemplo, vou usar uma IA aqui para a integração ser mais fluida, né? Para eu conseguir a IA ali, conseguir mapear desse lado, já sair daquele lado e tudo mais. Não, vou usar uma IA aqui para melhorar a avaliação de comportamento do meu consumidor ali. Legal. Perfeito. Vou usar uma IA para encontrar gargalo na minha logística, né? No Boa. meu ali, aonde eu tenho problema de, sei lá, pode ser até de tempos, né? De ser humano ali, onde tá, putz, coloca aquele produto mais para baixo que você vai ter uma eficiência de X. Então a Perfeito. IA tem que ser entendida, né? Onde vai ser colocada, e lembrando que ela é uma ferramenta, ela não é o fim, né? E o ChatGPT, lógico que é uma baita IA, mas IA não é aquilo, né? Não é só não é aquilo, só né? aquilo. É. Não é só aquilo. E mais Ela é uma importante, coisa. né? O ser humano digamos que ele é o curador de toda essa resposta da IA, né? Ele precisa continuar Exato. sendo o protagonista da escolha do conteúdo que ele quer entregar no Exato. final das contas, né? Perfeito, sim. É que nem carro, se for parar para ver, né? Assim, o ser humano sempre quis o lugar A pular no lugar B. Aí, cavalo, carroça, né? Carro, daqui a pouco, sei lá o que eles vão inventar, mas o objetivo sempre foi, né? Ir para o lugar A para o B. E a IA também, ela está agilizando, mas continua sendo uma ferramenta ali, né? O que no RP também é né, um propósito e tudo mais, né? E aí uma pergunta que você comentou, que você fez ali, né? O que as empresas precisam ficar espertas ali no horizonte do Para não tempo, ficar para trás, né? de fato, para não ficar para trás, é isso, né? É entender a tendência do mercado mesmo fora do seu segmento, que nem você acabou de comentar com o pessoal. Acho que
a empresa reproduzir isso, sabe? É É isso. basicamente ela assim, olhar para o mercado, que o mercado está fazendo, mas o meu mercado não faz, tudo bem. Mas o que o mercado está fazendo, ou o seu mercado em outro lugar, o que o seu mercado está fazendo lá na China, o que o seu mercado está fazendo nos Estados Unidos. É Porque isso. senão, muitas vezes, você vai estar querendo colocar tecnologia meio que sem fim exato. Não vai, assim, não que não tem vai dar certo, aderência. pode ser que dê certo, exato, mas pode ser que dê certo, mas o tanto que você gastou não deu ROI, né? Não valeu ali, né? O que você investiu, né? É olhar isso e assim, e prestar atenção com a execução também, né? Porque muitas vezes Sim. você olha ali, putz, que nem a gente acabou de comentar, olha ali na China, putz, a China não sei o que, não sei o que, eles são fantásticos, né? Mas eu vou colocar aqui no Brasil o que eles estão fazendo. Mas o que eu posso usar aqui no Brasil do paralelo na China? Tomar essas atenções, né? Tu tá trabalhando das Eu 9 às acredito que 21 que nem eles? é, Né? Fica eu, difícil. exatamente, entendeu? E trazer para o nosso mundo. Mas eu acho que a analogia que, assim, esse movimento que vocês fizeram lá é basicamente o que as empresas têm que fazer também, né? Tem que ser. Para entender ali, né? Para entender onde ela tá, para não ficar de fora. Não ficar de fora. Ou antecipar, ou pior dos casos, não ficar de fora. Né? Mas, Fábio, deixa um recado para quem ainda opera processos manuais e mal integrados. Eu acho que esse recado de um especialista como tu é importantíssimo. Ah, legal, legal. Bom, vou até puxar o gancho da maturidade, né, que a gente estava comentando. Né? Hoje, ter agilidade no processo e ter uma maturidade digital não é diferencial, é sobrevivência, né? É. Então, muitas vezes, se o cara, você tá com várias ilhas, né? Como assim? Eu tenho um baita e-commerce, eu tenho um baita RP, mas eles não se conversam. É aquilo que a gente comentou, né? Não é mais questão de ser um diferencial, isso já é o arroz com feijão, vamos falar assim, né? Então, isso é questão de sobrevivência, sabe? Então, presta atenção com a sua maturidade digital, porque o mercado não vai ter mais espaço para quem não tem uma maturidade digital ali, sei lá, aderente, vamos falar assim, né? Então, por conta disso, uso de e-commerce, integrações bem feitas, e aplicada no seu mercado, né? Prestar atenção quanto a isso. Eu acredito que um recado resumido poderia ser esse, né? Lindo, lindo. Cara, Juliano, a gente hoje então falou sobre como a integração entre ERP e e-commerce pode transformar a eficiência das indústrias. Fábio, brigadíssimo pelo nível da conversa. Acho que terceiro episódio a gente consegue manter um nível excelente. E obrigado por compartilhar a tua experiência, a tua visão. Eu queria que tu ficasse à vontade para deixar um recado final, explicar um pouco sobre a Geeker, porque a gente falou muito de Proteus até agora, né? O trabalho que tu faz na Geeker, como surgiu. E foi um enorme prazer conversar contigo. Fica à vontade para falar um pouquinho sobre tudo isso. Claro, claro. Bom, Cristiano, Juliano, eu que agradeço o convite, agradeço essa conversa aqui, esse bate-papo, foi muito legal, realmente foi de uma... Acredito que quem assistiu aí vai ter ideias muito boas, né? Vão ter insights, assim, bem legais, então eu agradeço muito vocês. Então, de tudo que a gente comentou, ter bons fornecedores ali, bons parceiros acima de fornecedor, é também fundamental para o crescimento de Exatamente. qualquer companhia. Então, e eu tenho certeza que, assim como a Flex, a Geeker também pode contribuir com isso para os nossos clientes aí. Excelente, né, Juliano? Perfeito, Que perfeito. nível. Fábio, obrigado. Obrigado, Cristiano. Valeu. Eu tenho um recado final aqui que para nossa audiência aí, a gente abordou muito a questão da maturidade digital, porque como o Fábio acabou de encerrar a fala dele, talvez esse seja o ponto mais importante para entender o momento mais correto de... Não aí, agora não fazendo jabá aqui, mas, cara, é mais importante que o processo de digitalização
seja feito de acordo com o momento de digitalização que a tua empresa tá, que a tua indústria tá, que a tua distribuidora tá. Isso é mais importante do que fazer acelerado, fazer calmo, fazer com a Flex, sem a Flex, fazer com a Giger, sem a Giger. O mais importante é ele entender onde é que ele está na sua maturidade digital e que próximos passos ele pode dar. Para você que ficou curioso aí com o nosso papo, que ficou provocado pelo nosso papo, com a curiosidade de, e como é que está o grau de maturidade digital da minha empresa, da minha indústria, da minha companhia, use o QR Code, faça o teste, receba um relatório que eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso, porque eu acho que esse é o grande recado final que eu aqui gostaria de deixar. Faça a análise de maturidade digital e veja se faz sentido. Né? E a partir de fazer sentido ou não, tome os próximos passos, mas não fique parado em relação a isso. Né? Não deixe a maturidade digital ser um assunto não tocado ou se tornar obscuro dentro da indústria, que certamente isso reduz muito a competitividade de qualquer empresa, não só de indústrias. Né? Excelente. Fábio, muito obrigado pela participação. Cristiano, muito obrigado. Valeu. Obrigado para quem esteve com a gente até agora e até o próximo episódio.